Olá, caçadores de emprego, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Empregabilidade Máxima, o quadro Pessoas Reais, que é o quadro que eu faço com muito gosto, trazendo pessoas que eu conheço da minha atividade como headhunter, das milhares de reuniões que eu faço com clientes, com candidatos, com profissionais, e sempre que eu identifico um profissional, uma profissional que tenha uma história de vida interessante, que tenha uma formação que não condiz com aquilo que ela está fazendo hoje em dia, que me chama a atenção, eu sempre quero saber mais da história de vida dessa pessoa, da história profissional. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou conversar com a Amélia Tavares, mas antes disso, para você que não está me vendo, sou Eduardo Saig, sou um homem branco, sou um homem alto, apesar de que eu estou falando para uma tela sentada, então não dá para ter noção do quão alto eu sou. Sou um homem branco, estou usando um grande fone, um grande óculos, barba. Atrás de mim tem uma estante de livros que da maioria eu ainda não li. Amélia, seja bem-vinda a esse podcast, esse videocast, um prazer enorme estar falando com você. Para quem não está vendo você ainda, como é que você se autodescreveria? Olá, muito obrigada pela conversa. Bom, eu sou uma mulher parda, com lindos cabelos encaracolados, que está precisando de um day verdade. after, mas eles ainda são lindos cabelos encaracolados. Atrás de mim também tem uma estante com bastante fotos da minha família e alguns livros que sim, esses eu já li. Livros variadíssimos de comic books, a Simone de Beauvoir. Então, a ecleticidade da minha vida também está exposta aqui atrás. Muito bom, Amélia. Falando já em livros, uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção sobre a tua vida profissional, a tua carreira, é que você fez uma formação em literatura. Aonde você nasceu, Amélia? Conta um pouquinho desse teu começo, um pouquinho daquela estrutura familiar, que já é algo super interessante para a gente. Legal. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui muito pequenininha para o interior de São Paulo, para uma cidadezinha. Quando você fala que a cidade é perto de, significa que ela é muito longe, né? Então, eu fui morar numa cidadezinha do interior de São Paulo, ali na região do Oeste Paulista, já divisa com o Paraná, que é onde vive a maioria da minha família. Minha família também é muito migrante, vamos dizer assim, né? Então, parte dos meus tios e tias e meus avós, eles são de Minas, do interior de Minas, e aí eles migraram para o interior de São Paulo, e quando a minha avó veio a ficar doente e tal, eles migraram para São Paulo, e minha mãe, como a filha caçula, veio para cá. Então, é essa família errante de onde eu emergi. Fiquei por um bom tempo, assim, e aí fui fazer minha formação, começava perto do interior do Paraná, de São Paulo, já divisa com o Paraná. Fui fazer a minha formação em uma escola estadual, né, em uma faculdade estadual, na UEL, lá em Londrina, que era o mais perto que a gente tinha de casa. E me tira uma dúvida, Amélia, como é que surgiu a faculdade de literatura? Você sempre gostou de ler, sempre foi curiosa? Como é que isso apareceu para você? Eu sou uma aficionada por... Minha mãe é uma aficionada por livros, apesar da minha família, uma boa parte ser analfabeta. Então, minha mãe, por exemplo, foi ser alfabetizada já na adolescência. Mas minha mãe sempre gostou muito de livros. E minha mãe sempre viu a educação, não é por outra que ela está nesse ramo hoje, né? Nessa atividade. Mas minha mãe sempre achou que a educação fosse uma mudança de vida para as pessoas. Inicialmente, ela me forçava bastante a ler, então ela falava... Na minha cidade tinha uma pequena biblioteca errante ainda, não era uma biblioteca de verdade, era aquelas... como se fosse um trailer, tinha uns livros lá. Então, minha mãe fazia eu buscar alguns livros lá e ler e contar para ela a história depois. E aí despertou uma paixão, assim, não virou mais uma obrigação, foi absurdamente encantador para mim aquele mundo. Eu era aquela criança estranha que saía do colégio e ia para a biblioteca para ler, para pesquisar. Eu li uma biblioteca inteira, a ponta da biblioteca virar e falar: não tem mais livro para você, vai embora. E com isso me deu também a escolha de fazer letras, né, fazer literatura, era porque eu queria escrever histórias, eu queria contar histórias, eu queria participar daquele mundo. Mas aí, não sei se é a minha régua, que é muito alta, mas eu achei que eu não tinha talento suficiente para isso. E eu venho de uma origem muito humilde, então por mais que eu tivesse essa paixão, então essa paixão virou um hobby. Então essa paixão, porque falando em empregabilidade, eu tinha que pensar em como ficar empregável e com uma vida financeira segura, porque eu venho de uma origem em que a gente não tinha muita segurança financeira, em que a gente não sabia se ia conseguir ter a cesta básica
no final do mês, onde eu não tinha onde morar, então onde você não tinha casa. Então, essa segurança financeira, quando eu era mais jovem, me pegava muito. E foi por algo que eu fui me conduzindo, fui pensando a minha vida. Então, a minha mãe, tudo bem que, né, chama de psicologia infantil, nada saudável, mas a minha mãe sempre me dizia, ela, como ela acreditava na questão da educação, então ela falava, olha, nossa vida não é boa, nossa vida é muito ruim. A gente não tem onde morar, a gente tem que ficar implorando para as pessoas para que elas deixem a gente viver aqui. Então, você tem que fazer alguma forma de você conseguir ter a sua casa, de você conseguir ter a sua liberdade, né? E o mundo literário, o mundo artístico, ele é inseguro, não é? Você precisa ser, além de ser um talento incrível, irresistível, maravilhoso, você também precisa ter sorte, né? Não que eu não tive no decorrer da minha vida, eu acho que eu me preparei muito bem, me desenhei muito bem, mas eu também não posso negar que estar no lugar certo, na hora certa, com os contatos certos, me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje aqui também. Então, foi um prazer, foi maravilhoso, eu amei, me ajudou muito a fazer redações, mas não tomei como carreira, não consegui tomar como carreira. E E uma coisa aí, super interessante, Amélia, que eu me lembro que a gente conversou, é que você falou que você contou que a sua mãe não era alfabetizada, trabalhava como doméstica e depois ela se sim, tornou professora. sim, sim. Como foi essa história maravilhosa? Cara, a minha mãe é muito bom. Eu sou suspeita a falar, né? Óbvio. Mas ela é uma das histórias das histórias incríveis, sabe? De personagens incríveis. Minha família toda é cheia de personagens muito incríveis. E a minha mãe solteira, uma mãe solo, uma mulher preta, retinta, em uma cidade bem racista, vamos dizer que há 40 anos atrás a gente sabe, né, como era a A gente sabe. situação, né? Enfim, tem toda a história preguiça da minha família, que é muito difícil você quebrar ciclos, né? Vivendo numa sociedade racista, num período muito colonial ainda por muito tempo, né? E ela não teve muitas oportunidades de estudar, mas ela foi buscando os caminhos dela. Então, ela foi alfabetizada na adolescência. Depois de um tempo já na vida adulta, já com filho, ela resolveu fazer o ensino médio, porque minha mãe é empregada doméstica desde os 7 anos de idade. Então, desde os 7 anos de idade, ela cuida de uma outra criança, entre 7 e 10 anos de idade, ela cuidava de outra criança. E minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente. E é muito triste isso, de quantas pessoas, quantos gênios, quantos Elon Musks, quantas pessoas geniais a gente perde no meio do caminho, porque a pessoa realmente não teve oportunidade, não teve tempo, não teve para poder raciocinar. Minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente, e uma das filhas das patroas dela, que minha mãe tinha cuidado quando criança. Olha como é o sistema escravagista moderno, vamos dizer assim. Então, a minha mãe havia cuidado dela quando as duas eram crianças. Essa mulher cresceu, teve filhos, e a minha mãe continuou trabalhando para essa família e foi trabalhar para a filha da mulher que ela cuidou. E uma das filhas, que já era neta e tal, falou, poxa, você é muito inteligente, por que você não volta a estudar? Minha mãe voltou a estudar, fez o ensino médio, e despertou muito essa vontade de crescer na vida, e as oportunidades vieram, já era um outro mundo, né? Não era mais um mundo de 40 anos atrás, era um mundo de 30 anos atrás, que estava um pouquinho melhor, digamos assim. E aí ela foi fazer faculdade, e foi uma experiência absurda, assim, do quanto a pessoa... Eu não digo que as pessoas devam se sacrificar, mas o quanto os sacrifícios e os resultados desse sacrifício vieram. Então, minha mãe, para fazer faculdade, ainda não existiam muitos programas sociais que a gente tem hoje, que as pessoas gostam de falar mal, mas é muito importante, né? Um Bolsa Família, um ProUni, qualquer outro, né, desses incentivos à educação. Mas a minha mãe conseguiu ter uma bolsa da própria faculdade. Então, ela conseguiu ter uma bolsa da própria faculdade, e na faculdade ela precisava ter aulas ao sábado. Mas minha mãe era uma empregada doméstica que trabalhava de segunda a segunda.
Então, para ir para a faculdade, então eu vou para a faculdade desde os 12 anos de idade, porque eu ia com a minha mãe, porque à noite ela não tinha com quem me deixar, então eu ia para a faculdade com ela, e nos finais de semana íamos eu e a filha da patroa, porque ela tinha que olhar a criança, mas ela tinha aula, então ia todo mundo para a faculdade, assim. Eu já falo isso com muito... Eu não consigo... Naquela época, não era uma coisa dolorosa, não era, ai meu Deus, eu tenho que... Era extremamente divertido para mim, assim. E aí minha mãe se encontrou na educação. A minha mãe se encontrou muito na educação, porque realmente ela é professora até hoje, e ela vai se aposentar, mas ela não pensa em parar, e ela tem uma conexão muito forte com os alunos dela, por Ela é muito uma tempo. professora do quê? Minha mãe é professora de geografia, Que bacana, adoro geografia, sempre gostei. mas a minha mãe, eu falo que ela fez estudos sociais, na verdade, na época se chamava estudos sociais. E ela leva os sociais bem a sério, assim. Então, minha mãe sempre preferiu, por exemplo, trabalhar em lugares de risco, sempre trabalhou em favelas, uma por questão de oportunidade, outra por questão de identificação. Mas a minha mãe tem muito, muito carinho com os alunos. Às vezes eu até falo para ela, você voltou a ser adolescente com os seus alunos, assim. E ela tem muito respeito pelos alunos dela, ela trabalha muito isso, a questão de respeito. Então, o primeiro dia de aula, com eles, ela já coloca quais são as regras e o respeito é mútuo. E algumas coisas são permitidas aqui dentro, outras coisas não são permitidas ali fora. Então, a minha mãe, eu acho ela um exemplo maravilhoso, assim, de pessoa, de humanidade, sabe? De ter passado por todas as adversidades, ter se encontrado, porque às vezes a gente mede o nosso sucesso pelo salário de 30 mil, 120 mil reais. Um professor não tem esse salário, né? A gente sabe disso. Sabe disso? Mas o sucesso dela vem... Primeiro, ela também buscava a garantia financeira dela, a estabilidade financeira, a gente tem essa história. Então, ser um professor do Estado, ser um professor também garante a sua estabilidade, mas também ela conseguiu encontrar aonde fazer a diferença na vida das pessoas e na dela. Uma Ai, coisa, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Amélia, que é algo que eu acho que é muito importante que você trouxe. Como é que você quebra um ciclo? Um ciclo de família, familiar, das pessoas tendo os mesmos comportamentos, passando pelas mesmas coisas. Como é que você quebra isso? você quebra saindo da sua bolha. É muito confortável, e eu faço comparações às vezes com pessoas da minha família que ainda não conseguiram romper o ciclo. É muito confortável, é muito gostoso você estar no seu meio. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil para minha mãe, sair dos nossos espaços onde estão os nossos, onde estão aqueles que nos entendem, que nos conhecem, que têm as mesmas vivências, e ir para um lugar completamente diferente. Então, para mim foi muito difícil estar numa UEL, estar numa PUC, onde eu vou ter contato com pessoas que vivem uma realidade extremamente distinta da minha. Você vai para dois caminhos quando você sai da sua bolha, principalmente se a gente vem dessa bolha de classes sociais extremamente distintas. Você abraça esse diferente, ou você cria um ódio de classe muito grande. Não vou te dizer que não existiu ódio de classe, tá? Existiu. Mas também existiu uma conscientização muito boa de que o mundo é maior do que o que você tem. Os livros me ajudavam muito com isso. Então, os livros me ajudavam já a imaginar que existia um mundo maior do que esse que eu vivia. E aí, ter dado esse passo, sair, né, porque além de eu viver no interior de São Paulo, eu ainda vivia na periferia do interior de São Paulo, né? Então, era um mundo muito restrito. Mas a educação me ajudou. É muito clichê falar isso, mas foi a educação. Então, foi a educação que, durante o ensino médio, eu quis fazer um curso técnico, consegui passar na provinha e fui parar num dos melhores colégios da região, onde realmente não tinham pessoas do meu nível. E, para mim, foi bem dolorido. Falando socialmente, foi muito dolorido você sair de um lugar onde você era muito bem aceita, onde você não tinha que trabalhar com debates e enfrentamentos da qual você não estava acostumado, porque todo mundo é igual. Todo mundo estava lascado igual.
E aí você vai para um lugar onde você realmente não está, sei lá, padronizada com os demais daqueles lugares. Mas, ao mesmo tempo, é enriquecedor, é duro, tem um choque, mas é enriquecedor, porque abrange o seu mundo, faz você ter a possibilidade de não só vislumbrar um mundo maior do que você tem, mas sonhar. Eu acho que hoje o que falta muito, o que nos foi tirado muito quando você vive numa periferia, é a possibilidade de sonhar. Então, eu tive muitas dificuldades com as minhas tias, por exemplo, porque eu sempre fui muito, então eu me candidatei para ir para essa escola, que era longe, que não era na mesma cidade que eu estava, então eu tinha que buscar transporte, tinha que buscar formas de como fazer aquilo. Minhas tias não entendiam isso, elas não conseguiam conceber, porque para elas estava ótimo eu terminar o ensino médio, por que que eu queria mais? Estava bem você arrumar um emprego numa lojinha aqui, ou você... Porque elas vêm de uma sociedade que para elas, vem de uma criação, que para elas é muito mais importante a minha carteira assinada do que o meu diploma. Porque elas não conseguiam ver no mundo em que elas estavam, elas não conseguiam conceber ou sonhar que um dos filhos pudesse estar em uma das maiores universidades do país, entendeu? Elas não veem esse tipo de pessoas lá. Claro que eu estou falando disso de 30 anos, hoje a gente está celebrando 10 anos de cota e o quanto isso é realmente importante, né? O quanto é importante se ver, porque não é só o se ver, quando a gente fala sobre ter pessoas negras, ter pessoas indígenas, ter tais pessoas em determinados lugares, não é só para se ver, é porque tem toda uma carga. Então eu tive muito mais trabalho em convencer as minhas tias a me deixarem estudar, o que para o nosso meio é uma coisa extremamente comum, extremamente normal, é óbvio, nossa, que lindo, louvável. Mas para elas, elas nunca viram, elas não conceberam, elas são filhas de escravos, elas passaram uma vida inteira servindo a outras pessoas. Então, quem tem que estar na UEL, na PUC, são os filhos dos patrões dela. A gente está em outro lugar, né? E é assim, não sei se eu divaguei muito, mas Não, isso, é você ser exemplos, ver exemplos. Ser pioneiro nunca é fácil. nunca é fácil. Nunca é fácil. E, Amélia, como é que é a relação com as suas tias hoje? Como é que é a relação com as novas pessoas da sua família hoje? Como é que é isso? É próximo, não é Hoje, próximo? não, é muito próximo. Nossa família é muito, muito, muito apegada. É claro que com os tempos a família vai crescendo, você tem alguns distanciamentos, não é? Não é como você quando era criança, antes que estava todo mundo juntos, né? Mas hoje uma das grandes felicidades, então eu e minha mãe, por exemplo, fomos pioneiros. Minha mãe foi a primeira pessoa da nossa família inteira, por gerações, a fazer uma universidade. E hoje eu Como é o nome tenho dela, Amélia? Ana, Ana. Um Ana, beijo Ana aí, dona Nica. Ana. Um beijo, um beijo. Vou mandar para ela. E hoje a gente tem, eu tenho filhos de primos meus que são engenheiros, que fazem medicina, que fazem... Hoje, não é todo mundo que conseguiu romper o ciclo, mas conseguiu, sabe? As pessoas conseguiram evoluir. Eu tenho a filha de uma prima que eu falo, meu Deus, eu queria ter a sua cabeça quando eu tinha a sua idade. Ela é extremamente independente, extremamente consciente em relação à raça, em relação à sua posição social, em relação às coisas que ela quer fazer da vida, vegana, incrível, maravilhosa, assim. Então eu vejo, é óbvio que ainda a gente tem, mesmo entre os mais jovens da minha família, algumas resistências, alguns pensamentos ainda antigos, mas a gente tem muita gente muito mais para frente, e eu fico genuinamente muito feliz em ver essas futuras gerações muito mais libertas do que eu já fui algum dia, muito mais vendo possibilidades. Então, e eu virei referência, né? Acabo, querendo ou não, eu acabei virando referência. Então, quando alguém vai se dar lá, igual a Amélia. Igual a Amélia. Ai, sempre foi assim, nunca quis lavar o prato, queria pegar um livro. Amélia, e como foi o teu começo de trabalho, o começo da tua carreira, que foi um dos porquês que nós nos falamos pela primeira vez, né? Então,
Quando que você percebeu, não vou ganhar dinheiro com literatura, gosto, mas enfim, não é aquilo que vai pagar os boletos. Em que experiência, como é que foi essa transição? Como é que foi o teu começo? Aí eu quero que você conte para quem não te conhece, o que você faz hoje. Hoje eu trabalho como gerente de operações de RH na plataforma Didi 99 aqui no Brasil, que é a plataforma de mobilidade, e eu sou responsável pelas folhas de toda a Latinoamérica. Então, São quantos esse hoje é o meu países? trabalho. 18? Hoje são 9 países, 18 9 países. folhas, né? É que alguns Isso. países têm mais de uma ou duas entidades. São E 9 como que países. você começou? Como que uma formanda em literatura foi parar em recursos humanos? Como é que foi o começo? Do jeito mais aleatório possível. A maioria das vezes é, mas Foi conta do pra jeito gente. mais aleatório possível. Então, meu primeiro trabalho registrado, eu era promotora de vendas de supermercado, sabe? Esses repositores de supermercado. E eu trabalhava numa empresa que era uma empresa terceirizada, né? Fazia terceirização. Então, elas contratavam os repositores para determinadas marcas. E aí, não estava dando certo, era aquele salário pífio, você pegar 4, 5 condições numa época, olha como eu vou revelar a minha idade agora, não existia bilhete único, tá? Era passe de ônibus, Era papel. passe de ônibus e você tinha que ir até um terminal para você não Sim, ter que pagar o segundo passei por ônibus. isso, Revelei, tranquilo. revelei minha idade agora Revelou. A aqui. nossa, Pessoal, revelou a o nossa. pessoal da geração Z nem sabe o que eu estou falando. Enfim, e aí estava muito pesado, não estava dando certo e tal, e aí eu fui pedir demissão. Quando eu fui pedir demissão, as pessoas, e aí que eu falo que eu também tive muito esforço, mas muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, as pessoas daquela loja, daquela terceirização, eles já haviam me mapeado como um potencial para alguma coisa, né? Ali, diferente do resto dos públicos que eles trabalhavam. E aí me contrataram para ser recepcionista daquele lugar. Então, eu passei por um tempo como recepcionista, depois eu passei um tempo como... E aí fui fazer a faculdade de administração. Por que eu escolhi administração? Empregabilidade. Empregabilidade. Então, pensando em um curso, minha mãe queria que eu fizesse direito, minha mãe queria que eu fizesse outras coisas. Mas, gente, administração, eu posso trabalhar em qualquer coisa. Posso escolher qualquer coisa, depois eu posso trabalhar em finanças, posso trabalhar em compras, posso trabalhar em qualquer coisa. Então, eu pensei em administração, vendo ali, nessa agência, as pessoas que faziam, fazer psicologia, fazer administração, eu pensei, é isso. Né? E aí passei de recepcionista a talent acquisition e foi horrível. Eu sou péssima nisso, péssima. Não tenho a menor habilidade. Mas era uma agência muito pequenininha, então você acabava fazendo várias coisas. Foi quando eu acabei entrando também na administração de pessoal, então ajudava a fazer um PIS. Gente, eu sou tão idosa que eu sou da época que a gente fazia CAGED na máquina de escrever. Assim, Aham. tinha que fazer a CFIP na máquina de escrever. Estou muito revelando a minha idade hoje aqui. Acontece. É história, é E, história. é, e aí, com a faculdade, e eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser polêmica, tá? Mas, e pode ser que não funcione hoje em dia, mas para minha época funcionou. Eu venho de uma origem humilde. Eu não tinha tantas pessoas para me suportarem, eu não tinha inglês, eu não tinha outros idiomas, eu não tinha experiências. O que eu tinha era etiqueta. Então, eu escolhi fazer faculdades de nome, porque essa ia ser uma vantagem. E foi. Eu não posso dizer se isso é assim hoje, tá? Estou contando a minha experiência. Ter a etiqueta Pontifícia Universidade Católica me abriu muitas portas, mas assim, muitas portas de eu poder conseguir trabalhar num Citibank, de eu trabalhar numa farmacêutica, de eu trabalhar, isso tudo como estagiária, de eu entrar numa Siemens, porque fez diferença, né? Eu não tinha inglês para competir, eu não tinha outras experiências, eu não tinha que fossem me alavancar. A faculdade me alavancou, tá? Eu tenho Isso, ciência Amélia, disso. super importante você falar isso, porque ainda é uma verdade. Não é uma verdade como foi anteriormente, tá? Hoje eu percebo que, principalmente nas posições de entrada, ali um estagiário, ali talvez
um analista júnior, assistente, algumas empresas que antes só, em tese, recrutavam candidatos das faculdades de primeira estão abrindo mais. Só que isso hoje é velado. Então, se você for perguntar para qualquer RH de qualquer empresa, da menor a maior, eles sempre vão falar que não. Mas eu, como recrutador profissional, a gente sabe que é assim. Mas vem cada vez diminuindo mais, né? Então, assim, as empresas estão mais abertas. Uma coisa super importante que eu fiquei muito impressionado. Como você aprendeu inglês? Porque existe uma opinião que é quase consolidada, que também é um pouco embasada pela neurociência, de que o melhor momento para se aprender uma nova língua é até 22 anos, mais ou menos. Eu vi uma pesquisa dessa, se eu me falha a memória, há um tempo atrás. E você mostra que não é assim. Como é que você aprendeu inglês? Definitivamente não. Quantos anos você tinha quando você aprendeu e como você aprendeu? E aí, só para quem ainda não entendeu, hoje a Amélia reporta para a China e basicamente o dia a dia dela é respondendo e-mails, fazendo reuniões, falando e ouvindo inglês 24 horas por dia. Mas como é que você aprendeu inglês? Bom, com certeza eu sou um ponto fora da curva dessa pesquisa. Eu aprendi inglês aos 26 anos de idade. Bom, eu aprendi sozinha. Eu fui muito autodidata, não totalmente sozinha, né? Então, eu fiz 6 meses de um curso numa escola renomada de inglês, então fiz um intensivão. Eu praticava muito com Netflix. Então, eu sempre pratiquei muito idiomas e é um dos conselhos que eu dou hoje, eu dou coach para algumas pessoas do meu trabalho, né? Uma das pessoas que reportam para mim, a gente conversa muito do quanto é essencial o inglês. É essencial. Eu sinto muito dizer isso, é essencial. Se você é um completo analfabeto, se você não sabe falar inglês para o mercado, é isso. Gostamos ou não gostamos, essa é a realidade. Então, uma das coisas que eu aprendi, aprendendo idiomas, né? Inglês não é o único idioma que eu falo. Você tem que pensar neste idioma. Então, eu andei muito de busão, gente. Eu andei muito. E ainda gosto de andar, tá? Eu sou muito favorável a transporte público. Eu levanto essa bandeira. Então, quando eu estava estudando inglês, praticando inglês, e eu sabia disso, que eu tinha que pensar o idioma para o idioma realmente fazer parte da minha vida, então eu ia para casa pensando, a gente vai para casa pensando, são 2 horas de ônibus, gente, você tem muita coisa para fazer. Então, eu ia para casa pensando, tipo, sei lá, eu vou chegar em casa, vou tomar banho, vou cozinhar alguma coisa. Só que eu não pensava isso em português, eu me forçava a pensar em inglês. Então, when I get to home, I will take a shower, blá, 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 blá. E aí eu não sabia uma palavra, então eu pegava um dicionário ali que eu tinha baixado no celular para saber qual era aquela palavra e voltava todo o pensamento, sei lá, não sabia como dizer que eu ia fazer uma janta. Então, I will take a shower and buscava lá, como é que fala fazer uma janta? Voltava do começo. When I get to home, I will take a shower, I will prepare my tea. Então, eu fiz muito isso e depois consegui juntar um dinheirinho e fazer um intercâmbio para o Canadá. Então, eu Quanto fiquei tempo você ficou lá? 1 mês e meio, quase 2 meses. Eu fiquei lá. Férias, né, gente? Classe trabalhadora, classe C. A gente faz dentro das possibilidades. Mas o que a gente fez? Foi muito legal. Eu fui com um amigo aqui do Brasil e a gente também, classe C, esforçado, blá, blá, blá. E aí a gente fez um combinado. Não se fala português. A gente tem pouquíssimo tempo e a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder lá. Eu vou dizer que eu voltei fluente, que foi, meu Deus do céu, ter feito intercâmbio, fez toda a diferença na minha vida? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu não aprendi nada que eu já não tivesse aprendido aqui, ou que eu não desenvolvi aqui. O que fez o intercâmbio? Ou você fala, ou você vai morrer de fome, ou você vai ficar perdida no lugar, ou você te faz criar confiança. Então, o intercâmbio... Eu sempre fui já uma pessoa muito cara de pau, muito confiante, e isso é o que tem me feito chegar longe, né? Mas fazer o intercâmbio me fez isso, me fez sentir mais confiante, destravar um pouco, não ter mais medo. Então, eu sempre aconselho as pessoas a fazerem
Primeiro porque vai ser um momento divertido, você vai estar em outro país, ampliando horizontes, entendeu? Conhecendo outras culturas, inclusive você vai voltar e você vai ver coisas excelentes que tem no seu país que você fica xingando muito, você vai ver que o metrô de São Paulo é 100.000 vezes melhor que o metrô de Nova York. Sensacional, sensacional. Limpo, organizado, chega no horário. Exato, entendeu? Que metrô lotado vai ter em qualquer lugar do universo, se você vive numa cidade grande. Vai ter coisas que você vai ver lá e falar assim, nossa, faria muito sentido ter, mas vai ter coisas também que você vai reconhecer o quanto aqui é muito bom, sabe? Você vai falar, obrigada, SUS, por existir. Você vai voltar muito falando SUS, obrigada por existir. Mas foi isso. E aí, o que me ajudou também com o inglês? Quando eu voltei para o Brasil, eu já trabalhava na Nokia, mas eu trabalhava numa área que ficava só com o Brasil, e eu fui por muito tempo preposto, o que também foi maravilhoso. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu viajo muito, sempre viajei muito a trabalho, viajei muito para fora recentemente, mas no começo da minha carreira na Siemens, na Nokia, né, na Nokia Siemens, eu viajava muito pelo norte e nordeste, mas muito, muito, assim, de ir para o interior do Piauí, que é um ônibus que vai e ele não volta, é só amanhã que você vai voltar. E você amplia seus horizontes, tanto saindo da sua bolha, para uma bolha mais bonita, para uma bolha mais fancy, para uma bolha mais cheia de oportunidades, quanto você indo para uma bolha menos que a sua, digamos assim, para uma situação menor que a sua. Então, conhecer as realidades do Brasil também me mudou muito. Isso incorporou para a minha carreira também, me incorporou como pessoa. Tudo que a gente vive, não existe essa dissociação da gente profissional e a gente pessoa. Não existe, sabe? Essa é a maior besteira que já inventaram e aí o povo comprou isso. É a mesma Amélia, é o mesmo Eduardo, é a mesma dona Ana que vai ver a gente, que vai ouvir a gente, é a mesma Letícia que vai editar esse vídeo, é a mesma pessoa. É a mesma, você não dissocia, porque tudo que você vive, você transborda, você traz para suas realidades, né? Então, essas viagens me fizeram incríveis, tanto as viagens para dentro do Brasil, para fora do Brasil, então foi muito incrível. Então, fechando parênteses. Recomendo, gente, viagem. Viagem dentro do país, viagem fora do país, viagem, furem as suas bolhas, para vocês serem pessoas melhores, para terem vidas melhores. E vidas melhores não se mede só financeiramente. Vidas melhores se mede com o que você vive, o que você gosta do seu dia a dia. Fechando parênteses. E aí, quando eu voltei dessa viagem para o Canadá, havia uma posição global na Nokia. Que a Nokia tinha duas divisões, uma local e uma global, e havia uma posição global. Meti as caras, me candidatei, e a partir daí, isso acho que foi 2018, não me lembro agora, gente, sou péssima para dar. Mas a partir daí, eu nunca mais tive chefe brasileiro. Nunca mais. Então, o inglês acabou virando parte do meu dia a dia. Eu faço muito isso com as pessoas com quem eu trabalho. Então, tem hoje o meu estagiário e tal, que não é mais estagiário, enfim, que eu brigo bastante com ele para fazer o inglês. E eu falo, você tem que pegar toda e qualquer oportunidade de fazer no seu dia a dia o idioma. Então, você vai assistir uma série, você quer assistir alguma coisa. Eu falei que eu estudei com séries, então, minha dica aí de idioma, pessoal, eu dou essa dica para todo mundo. Então, minha dica de idiomas. Eu pegava essas séries de 30 minutinhos, essas séries bobinhas, um The Office da vida, um Friends, whatever, 30 minutinhos, séries de 30 minutinhos. Inicialmente eu escutava, e eu uso essa técnica até hoje, quando eu tenho que fazer alguma apresentação, alguma entrevista com alguém muito pesado e tal, eu uso a mesma técnica. Só diminui alguns passos. Então, eu assistia essa série 3 vezes, o mesmo episódio. 3 vezes. Então, eu assistia o episódio em inglês, com legendas em português. Depois eu voltava ao episódio, assistia em inglês, com legendas em inglês. Depois eu assistia o episódio sem legenda nenhuma. Para você alcançar vocabulário, para você alcançar expressões. Isso. Então, essa é a minha primeira dica de idioma, se você não tem condições, não está conseguindo, mas você precisa desenvolver. E mesmo depois que você fez seu curso, gostou do seu idioma, cara, se possa no inglês, passa do inglês. Não adianta você estudar 2 vezes por semana. Não adianta. 2 Não adianta, horas. tem que ser todos Não os serve. dias, tem que ser todos os dias o maior tempo possível.
Tem que ser todos os dias. Tira meio dia do seu dia, tira um tempo do seu dia para você pensar naquele idioma. Tá? É muito importante. Tanto que, às vezes, hoje você falou que eu faço bastante reuniões em 3 idiomas. Então, eu saio de uma reunião em inglês, vou para uma reunião em espanhol, depois vou para uma reunião em português, volto para o inglês, enfim. Essa é a dinâmica do meu dia. E muitas vezes, como eu já penso no idioma, eu preciso de 5 minutos para voltar para o outro idioma. Assim. Inclusive, até para o português, eu preciso de 5 minutos para voltar para o português. Senão esquece como é que é, né? Esquece como é que é completamente. Então, faça parte do seu dia a dia. Faça o idioma ser parte do seu dia a dia, porque senão não adianta. Então, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar nessa área global, comecei a ter um reporte que era americano, e aí desenvolveu, foi deslanchando e assim, muito esforço. Quando eu fui trabalhar na Netflix, então, eu estava bem mais preparada. É que eu tive um intervalo que aí eu não usava tanto o inglês, como eu comecei a usar, por exemplo, na Netflix e na Didi, que é, tipo, 24 horas. Então, na Netflix eu tinha que ficar em Amsterdã, por exemplo. Ficava um mês em Amsterdã. Então, é um mês que assim, eu não é nem voltei para casa, vou falar português, sabe? Sair ali para almoçar e vou falar português. Não, inglês o tempo todo. Então, isso foi me ajudando a reforçar, mas dava um pouquinho de dor de cabeça no começo. Mas, assim, dá para fazer. Gente, é mais esforço, é mais trabalho, mas dá para fazer, sabe? Incorporem no dia a dia de vocês. Amélia, quais são os seus maiores sucessos profissionais e por quê? Gente, eu vou te dizer, eu considero o meu sucesso profissional hoje, a posição que eu tenho hoje e como eu tenho gerenciado o meu time hoje. Eu Fala considero um mais sobre sucesso. isso. Fala mais sobre isso, Por que é super quê? interessante. Por quê? Porque eu já fiz muita coisa que eu me orgulho muito, sabe? Eu falo que eu sou testemunha de Jeová, né? Sem desrespeito à religião, claro, mas eu sou aquela que quer pregar o Shared Service Center para todo mundo, que eu acredito muito. Eu já implementei na Nokia, foi um trabalho incrível, na AstraZeneca também, foi onde a gente implementou e tudo mais. Mas por que que eu tenho muito orgulho? Para mim é a maior conquista ter o gerenciamento. Eu sempre Amélia, duvidei. antes disso, o que é um CSC? Perdão. Explica, para quem não sabe essa palavra grande que você falou, o que é isso? Tá, um CC, né, um Shared Service Center. Hoje a gente, o RH ele é dividido em vários setores, e a gente tem o setor de operações de RH. O que tem em operações de RH? Então, é todo aquele processo que eu chamo de cozinha do restaurante, cozinha do RH, né? Então, é quem prepara os pratinhos. Então, é quem faz as admissões, as demissões, suporte nos benefícios, compra, entrega de materiais, suporte em dúvidas desses benefícios, folha de pagamento, né? O pagamento, rescisão, pagamento. Então, toda essa área que faz a operação de RH, então, existe a parte estratégica, faz os desenhos estratégicos, existe a parte de suporte, T&D, Talent Acquisition, né? Então, são essas horas que melhora, fazem um Ciclo Life do funcionário e abrange esse Ciclo Life. E existe a cozinha que entrega os pratos, né? Que entrega toda essa parte operacional da estratégia e do desenvolvimento desses colaboradores. Existe... muito antigamente, essas áreas eram segmentadas ou eram chamadas de departamento pessoal. Muitas empresas hoje, não vou dizer que são todas, que eu não conheço todas, mas muitas empresas hoje modernizaram essa área para ser um centro de serviços compartilhados, traduzindo muito porcamente o que é o Shared Service Center. Então, essas áreas, elas se automatizam, se profissionalizam, estandartizam processos, desenham como esses processos vão ser entregues, otimizam esses processos. Em alguns casos, existem algumas ferramentas que suportam, como o ServiceNow, por exemplo, que é uma ferramenta que você faz uma abertura de chamado, vou usando aqui uma... Desculpa se às vezes eu esqueço as expressões, tá? Eu mesclo. Fica tranquilo. Então, a gente tem, por exemplo, aberturas de chamados, que eu sou super favorável, eu sei que existem muitas resistências, porque parece que a pessoa está falando com uma máquina ou abrindo um ticket no telemarketing. Não é telemarketing, gente, é um processo extremamente diferente, porque existe uma pessoa por detrás
daquela ferramenta que vai te atender. Então, que antes as pessoas falavam com o João, com a Maria, com o Joaquim, agora elas vão mandar um e-mail para uma caixa ou para esse Service Now, para alguma outra ferramenta de abertura de ticket, mas é o João, a Maria, o José que vai estar respondendo, que vai estar cuidando. O que a gente faz é otimizar, porque às vezes a caixa do João fica muito cheia e ele não vai conseguir ver, você não tem prazo de quando aquilo vai ser respondido, então a ferramenta a gente fala, olha, espera tanto tempo, ou esse é seu ticket, se você for falar com o RH, mostra esse ticket e as pessoas vão saber, para você não ter que ficar contando toda a sua história de novo, do porquê que você abriu aquele chamado. Então, basicamente, essa é uma área de serviços compartilhados que atua na operações de RH, especificamente na operações de RH. Tem outras empresas que englobam mais áreas, mas é mais comum que seja só as operações de RH. Então, eu sou a difusora, eu gosto muito dessa estratégia, eu acho que faz muito sentido para a empresa, eu acho que é uma coisa moderna, enfim. Eu sempre digo, Amélia, que as operações hoje são o coração de qualquer empresa. Por quê? Porque não existe nada mais importante para um trabalhador do que o salário dele e os benefícios. Salário emocional é lindo, mas não paga boleto. E, assim, pode ser a empresa com a maior estratégia, a mais bonita, mas se o salário não cair naquele dia, se o plano de saúde de toda a empresa não for pago naquele dia, a empresa vai ter um problema gigantesco. Se não puder sair de licença maternidade com a segurança... Vai ter um problema gigantesco. De que... Se não puder contratar, se não puder demitir, se a pessoa sair de férias, a empresa fecha. Então, quando você fala, por exemplo, que é o antigo departamento pessoal, que eu concordo, existem muitas pessoas que tiram sarro dessa área, que não dão o determinado valor. Mas na minha visão e na visão prática, a empresa só funciona, além da área core business dela, né, do porquê que ela existe, por conta das operações. Se a gente for falar em recursos humanos, essa é a principal. Eu falo, e aí eu vou mostrar do porquê que eu te falo que essa é a minha grande conquista. Dentro da origem que eu vim, enfim, por todas as questões sociotípicas e tudo mais, existe o tal do impostor, né? A gente tem o nosso impostor dizendo que a gente não é bom o suficiente, que o digital fez tal coisa e tal. E na Tite é a minha primeira vez trabalhando com gestão de pessoas. Eu sempre trabalhei em gestão de terceiros. Eu sempre fui muito responsável pelos meus países e conheço a operação de cabo a rabo. Se você me perguntar hoje como é uma rescisão na Costa Rica, eu vou saber te explicar. Certinho. O que você tem que fazer, o que é pago, como se calcula e tudo mais. Mas gestão de pessoas, eu nunca tinha trabalhado antes. Então, na Didi foi onde eu trabalhei. E foi muito desafiador. Primeiro porque você, que é muito operacional, tem que sair do operacional e delegar isso para as pessoas. Como delegar, né, para alguém que era muito centralizada. Como motivar e como fazer as pessoas acreditarem no que elas estão fazendo. Então, quando você falou que as pessoas tiram sarro do departamento pessoal, ainda é assim, suas devidas proporções, hoje em dia, você dá mais crédito, porque realmente as pessoas tomaram consciência. Acho que ter essas separações das áreas, né, não ser um RH, não, tem um departamento exclusivo para shared service, fez também essas áreas de operações de RH terem mais força. Essa é a minha visão do negócio, né, de como está o mercado hoje. E de conseguir conscientizar, eu tinha muitas pessoas do meu time que vinham com essa cara de, a gente não é tão importante para o negócio. E eu falei assim, gente, a gente é extremamente essencial para o negócio. Porque é o que você falou, não importa qual é a melhor estratégia. O tempo que o cara está perdendo, preocupado se ele vai receber ou se ele não vai receber, ele não está sendo produzido no negócio. Ele não está sendo produtivo no negócio. Se ele não sabe se ele vai receber, se o plano de saúde dele está ok para ele levar o filho dele no médico, ele não vai estar com a cabeça 100% do negócio. Então, nós somos responsáveis pela segurança financeira da pessoa. Então, assim, todos os nossos colaboradores dependem de nós. Então, não é uma área qualquer, não é uma área que você pode minimizar coisas. O que não significa que você não possa trabalhar custos. E é para isso que redução de custos. E é para isso que existem as ferramentas, as metodologias, a profissionalização e automatizações dos processos de operações de RH.
né? Então, é aí que você vai trabalhar nisso. Não na qualidade, não na importância do serviço, não na importância que as pessoas têm. Porque aquelas pessoas são extremamente importantes. Porque é extremamente importante que alguma pessoa muito técnica consiga te explicar suas férias. Por mais que você saia de férias todo ano, você vai esquecer como é. Então, é extremamente... Esquece. Então, ainda é extremamente importante ter essas pessoas. As ferramentas não substituem as pessoas, elas otimizam o tempo dessas pessoas. E é uma das coisas que eu falo muito, inclusive aqui na Didi, que espantou muitas pessoas quando eu disse que não é porque você está numa área de operações de RH que você não pode ser criativo, que não há espaço para criar. É a área onde tem mais espaço para criar, porque é a área que tem mais informações. É a área que mais consegue fazer diagnóstico. Mas uma coisa é um diagnóstico empírico, outra coisa é um diagnóstico com ferramentas, né? Essa é a diferença de você ter o Shared Service Center ou de você ter uma área de operações de RH. É como você vai definir as estratégias das matérias ou das informações que você tem ali. Eu falei que eu era pregadora do Shared Service Center. Amélia, para a gente terminar, quais conselhos você daria para si mesma há uns 20 anos atrás? Nossa, eu diria, confia em você, porque eu acho que a gente tem muito disso, da gente sair fazendo, de correr atrás. Eu fui uma pessoa que correu muito atrás das coisas, mas por muito tempo eu fui muito cruel comigo mesmo, porque eu não confiava o suficiente nas minhas habilidades e não valorizava o meu esforço. E as comparações que a gente faz, e aí se alguém estiver ouvindo isso, e estiver numa situação que eu já estive, de estar numa faculdade, ou estar numa empresa e olhar para o seu chefe de 30 anos, e eu vou dizer que isso aconteceu comigo, tá? De eu estar com 30 anos e você olhar para o seu chefe numa carga, num patamar muito maior, e ele tem 28 anos, e você fala, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Calma, sabe? Confie em você, respeite você, entenda que as pessoas vêm de caminhos diferentes e por isso elas estão em etapas diferentes da vida. Define o que você quer, não sofra por o que você não consegue, mas se realize pelo que você consegue. Acho que é isso que eu diria. Excelente, Amélia. E existe alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Olha, acho que a gente conversou bastante de muita coisa. Eu acho que esse é um recado que eu queria muito deixar para as pessoas que estão ouvindo isso hoje, que estão pensando na sua empregabilidade, que eu acho que hoje essa é um tema, ou que estão frustrados porque às vezes não fazem não estão na carreira que querem. Então, eu amava a literatura, mas não era isso que ia trazer coisas que são escolhas na vida que a gente tem, mas a gente não tem que se frustrar. Então, eu não me frustro porque eu não sou uma J.K. Rowling, ou sei lá, algum outro escritor de sucesso, apesar que esse exemplo foi horrível. Tá, ainda bem que eu não sou uma J.K. Rowling, mas não tive sucesso de uma J.K. Rowling, por exemplo, de influenciar pessoas, mas hoje porque o que eu queria influenciar pessoas. Hoje, o que eu faço com o meu trabalho? Eu influencio pessoas que estão ao meu redor de outras formas. Então, por mais que você não esteja hoje na sua carreira de infância, descubra por que você queria aquela carreira de infância e aplique isso onde você está. A vida é muito curta para a gente não aproveitar cada milésimo dela. Muito obrigado, Amélia. Palavras sábias. Eu espero que tenha sido bom para você, como foi bom para a gente que está vendo você, para a gente que está ouvindo. Eu vou deixar os seus contatos, né, LinkedIn, eventualmente Instagram, no card, tanto do YouTube quanto dos outros podcasts. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, muito obrigado pela tua audiência. Essa foi a Amélia Tavares e eu vejo você no próximo programa Pessoas Reais. Amélia, muito obrigado. Obrigada.